Já. Muito boa tarde, caros amigos ouvintes da Rádio Webserve, do nosso costumeiro programa Trabalhador em Foco, um programa da FEMERGS. Hoje, sexta-feira, dia 3 de setembro, se aproximando o feriadão, semana farroupilha, né, doutores? Chegando as festividades, né? Hoje, um dia ensolarado, um dia bonito, segundo as previsões, prometendo chuva para logo a sequência ali no final de semana. Você é bem-vinda, né? Sempre bem-vinda, né, doutor? Hoje contamos com a presença do doutor Alain, doutor Antônio, novamente aqui, abrilhantando a mesa do nosso programa. Continuaremos hoje no mesmo sentido que vimos conversando ontem, né? A respeito de dúvidas que surgem sobre deveres, direitos dos clientes, dos fornecedores, o que pode, o que não pode. Nesse sentido, vamos conversar hoje, vamos debater algumas dúvidas, sempre lembrando que os ouvintes, né, caso tenham alguma dúvida, algum tema que gostariam que fosse debatido aqui, sempre muito bem-vindo entrar em contato com o pessoal da rádio, né? Sugerindo, né, um tema. Até mesmo conosco aí, sempre muito bem-vindo qualquer sugestão de tema para que seja trazido à baila da mesa. Exato. Feito uns breves comentários. Muito boa tarde, doutor Antônio. Muito boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje vamos dar continuidade ao nosso bate-papo descontraído que a gente teve ontem. Trazendo algumas curiosidades das relações de consumos, né, e o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, que é de grande valia saber os seus direitos e também seus deveres, né, para ter uma boa relação de consumo. E em caso de haver alguma dúvida, ele está disponível para esclarecer. Né? Lembrando que são questões de extrema relevância no cotidiano do consumidor. Com certeza, né? Toda hora está acontecendo uma coisa aí que a gente às vezes fica um pouco na dúvida de como proceder. Gostaria hoje, doutores, de começar falando um pouco sobre compra, sobre fracionamento de produtos, essa questão toda. No que diz respeito à compra de produtos, eu posso realizar, a empresa pode me condicionar, por exemplo, você está um exemplo aqui no refrigerante, a empresa pode me condicionar a vender somente um fardo fechado, não uma unidade só? Sim, essa é uma questão interessante, né? Porque acontece bastante nos supermercados, essas promoções aí, e inclusive vem uma fita rolando ali. Pois é, digamos, como de costume, são dois sabores, diferentes, né? A tentativa de vender os dois juntos. Exato, mas ninguém é obrigado a levar a farda inteira, né? Um produto, o produto só precisa só de uma unidade, né? Sim. Então é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, inciso 1º, né? Não é obrigatório tu adquirir essa compra, o fardo, digamos assim, um conjunto, né? Pode ser, desde que a compra possa ser fracionada, sem que preserve as informações obrigatórias do fabricante, é possível que seja adquirido só um produto, né? Não é vedado, então, essa prática. Essa venda, então, é possível realizar essa venda, essa compra fracionada, né? Exato. Realizei essa compra, comprei o produto, enfim, e acabei perdendo essa nota fiscal. Hoje acontece muito isso. Como se proceder numa situação que eu posso ir, voltar no estabelecimento, porque muitas vezes as pessoas compram numa cidade e viajam para outra. Exato. E aí pode sofrer uma questão de fiscalização e tudo mais, né? Acabei perdendo essa nota fiscal. Funciona da seguinte maneira. Você sabe que hoje em dia, quando a gente compra um produto e precisa trocar, por exemplo, se exige a nota fiscal. Sim. Pode ser até numa loja de eletrônico, um supermercado, enfim. Então, assim, quando acontecer isso aí, é direito do consumidor, então, exigir a segunda via da nota. Tá? Serve como garantia de uma eventual troca, se trocar e por aí. Inclusive, as impressões são notas fiscais em papéis serão sensíveis, né? E isso, dependendo do armazenamento que guarda esse papel, ele apaga as informações. Pois Pode acontecer esse tipo de... Com o tempo ele vai apagando. Às vezes tem compra aí produtos que vai pagar diversas vezes, a garantia é estendida. Exato.
Então ali corre-se um risco, né? Mas caso acontecer, tem o direito, né, de solicitar a segunda via, né? A obrigação do. Esses documentos que o doutor Antônio citou, eles desaparecem todos os dados do mapa. É Exato. uma coisa bem complicada. É termo sensível que se chama, né? Exato. Esse tipo de impressão. Até assim, o aconselhamento, quando pegar uma nota fiscal, alguma nota que precisa de comprovação, bom tirar uma cópia, né? Uma fotocópia, xerox, né? E aí fica armazenada a informação. Não fica com o papel ali, mas a informação não tem nada. Exato. Né? Outra coisa também que me ocorre, assim, e que tem ocorrido principalmente em questão de relação banco-clientes, a questão da venda casada. Vou contratar um empréstimo, por exemplo, o gerente, ou enfim, a pessoa que está condiciona aquela contratação do empréstimo, no caso, tu tem que levar um seguro, por exemplo, um seguro de vida, enfim, qualquer tipo. Isso se chama venda casada, Alessandro. Essa é uma prática ilegal. Infelizmente ocorre muito, né, geralmente ligado ao direito bancário, quando são empréstimos, né, onde eles obrigam, né, o consumidor a adquirir um produto do banco, digamos um seguro, uma extensão, inclusive também na relação de consumo, uma extensão de garantia, digamos. Sim. Isso é bastante corriqueiro, mas é uma prática irregular, não é considerado venda casada, é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, isso, em caso ocorrer alguma dessas situações, eu aconselho a buscar reivindicar seus direitos, porque isso aí é vedado pela legislação. A gente falando de venda casada, dessa obrigatória, claro que é diferente dos empréstimos, onde se exige como garantia, né? Existe a venda casada e existe a garantia, né? Que você vai fazer um seguro, seguro premissa, que seria um prestamista, né? Isso, que ele vai servir como a garantia do empréstimo, né? Tem pertinente esse esclarecimento, né, Marcelo? Vai diferenciar. Outra questão que é importante também pontuar, além dos empréstimos, onde a venda casada está frequentemente presente, são os serviços de telefonia. Exato. Vai lá, contrata um programa de internet, enfim, ou uma rede telefônica, uma linha, né? E os caras, o pessoal ali acaba embutindo outros serviços ali, né? Quando vê, tu vai contratar um negócio por um preço e acaba saindo outro, né? No final sempre tem a diferenciação. E às vezes ali, tipo, uma televisão, assim, aqueles canais que tu nem acaba utilizando e acaba vendo uma fatura e tu usa só o celular, né? Até a gente falando agora sobre a questão de preço, até o importante exemplo que o doutor Alan cita, a questão da televisão. Hoje em dia nas lojas é corriqueiro, vamos assim dizer, corriqueiro que se visualize preços diferentes, né? Quando você vai na etiqueta está um preço, quando você passa no caixa é um preço diferente, um preço mais alto, um preço menor. O que se equivale? O que vai valer é um valor menor. Vamos supor que tu vá no supermercado e vê um produto ali, né? Um valor X, né? E na etiqueta do produto ali é Y, por exemplo, né? Que valor vai valer o menor, tá? Então, mesmo que tu vai passar lá na caixa de eletrônica na hora de efetuar o pagamento, tu verificar que o valor é maior, tu tem que exigir ali, o consumidor pode exigir ali que se pague um valor menor. Até a gente comentou ontem, no programa de ontem, né? A questão agora, me recordei disso, a questão até dos cartões de crédito, na diferenciação dos preços, né? Exato. E também é uma venda que é uma prática corriqueira, né? É uma prática abusiva, né? Sim. Até falando em cartões, hoje a gente sabe que se ocorre muita queda de energia, enfim, a questão de falha de bateria de máquinas de cartão, né? Casualmente me bloqueei, uma queda dessa energia, me bloqueei meu cartão, por exemplo, até mesmo uma falha, uma tentativa de uma fraude. Como se procederia numa situação dessa, doutor? Uma questão do bloqueio de cartão de crédito, se o consumidor não tenha dado causa ao ocorrido ou tenha facilitado, é a obrigação da instituição financeira e da emissora do cartão de crédito a solucionar o problema, sem custos ao consumidor, como taxa para reemissão de cartão, né, aparecendo um novo cartão. Se o consumidor ele não deu causa ou contribuiu para qualquer tipo de ação que possa vir a bloquear esse cartão de crédito, ele não terá custo nenhum.
Não é devido o custo para remissão de cartão, cobrança de taxas, isso é totalmente indevido. Né? Diferente daquela situação onde a pessoa acaba esquecendo a senha, né? A gente está falando aqui de falhas de sistema, né? Exato. De sistema. O que difere extraviar a carteira, digamos assim. Nesse caso seria a culpa exclusivamente do consumidor. Né? Exato. Nesses casos é a culpa do consumidor. Né? Até falando em quedas de energia, você sabe a situação precária que está nossas fornecedoras de energia elétrica, né? E em caso, até acho que uma área mais que o doutor Alan atua, né? Em caso de queda de energia, doutor, vai queimar algum equipamento eletrônico, como teriam esses procedimentos? Vamos supor que, assim, no caso de uma residência, a pessoa ali tem uma televisão, um televisor, uma geladeira, enfim, e aí é surpreendida ali com uma queda de energia e tudo mais, né? E aí vai lá, a concessionária estabelece energia, quando ele vai ligar, ele percebe que queimou, né? Estragou em razão daquela queda de energia. Então, nesse caso, então, quem tem que indenizar e suprir o valor ao consumidor é a concessionária. No caso do Rio Grande do Sul, a gente tem, né? A nossa aí. Não vou citar exatamente o nome agora. Lembrando que essa responsabilidade da concessionária é objetiva. Então, comprovado o dano que foi por conta da queda, tem que indenizar e ponto final. Não tem discussão. Sim, só complementando, nesse caso haja necessidade, pode fazer o pedido de restituição desses danos causados por queda de energia pela via administrativa. Depósito no laudo, né, atestado no profissional, que queimou o produto decorrente de uma falha de energia elétrica. Né? Demonstrando nexo de causalidade, perfeito. Não havendo ressarcimento pela via administrativa, tem a opção de ingressar pela via judicial. Aí, havendo comprovação do nexo, né, digamos, queimou o aparelho em razão da queda de energia, é tranquilo receber a indenização para conserto do aparelho. Tá certo. Outra coisa agora que não está sendo permitida, né, até pelo fato da pandemia, da nossa situação atual, né, é a questão dos entretenimentos, dos cinemas, né? Uma discussão que vem se há muito trazendo e tem muito pano para manga sobre isso, né? A questão da comida no cinema. Uhum. É vedado levar uma pipoca, por exemplo, como fazer de casa. Exato. Porque a gente sabe que no cinema o preço é mais elevado. Tu sabe, a gente diria até o seguinte, nesse caso até também, digamos, o cinema, digamos, tem proibido de tu levar a comida, digamos, de casa ou outro estabelecimento e comprar justamente deles lá, também é considerado uma renda casada. Né? Então, é verdade. Então, tu tem essa liberdade, agora digamos que voltar, né, as salas de cinemas, tu tem essa possibilidade, né? Eles não podem ter proibido. Se chegar lá e quiser levar todo mundo. Uma vez que tu comprou o ingresso, tu não pode transpor de nada comprar comida. A obrigatoriedade do cinema é fornecer o filme em si, né? Exato. Não o produto do consumo, né? É uma curiosidade, né? Bastante peculiar, porque muita gente não sabe, a gente chega lá, vai meio que na onda, que todo mundo, né? O pessoal chega ali, compra uma pipoca, uma bebida, vai pro cinema, acaba todo mundo virando uma rotina. Você vai levar escondido na boca. Acontece, né? Faz parte do... Outra coisa também assim, que me chama a atenção nesses mesmos sentidos aí agora a gente não pode muito fazer, né, como previsto, mas a questão nas viagens, a questão de malas extraviadas, tanto em terminais rodoviários quanto em aeroportos. As empresas, elas sabem que elas têm um prazo para te dar uma resposta a respeito do que foi feito com a tua bagagem, caso extravio, né? Sim. Essa situação acontece bastante quando tu pega transporte aéreo. Sim. É mais corriqueiro, né? Ocorrer esse extravio do que no transporte rodoviário. O rodoviário está ali na bagageira, né? No final da viagem, tu retira. Ele não é já no avião tem que botar na esteira, tem todo aquele procedimento para despacho, né?
Então, digamos, no caso do transporte aéreo, em caso de extradia de mala, né, a empresa aérea ela tem no máximo 7 dias com relação aos voos nacionais, né, do território nacional, para providenciar e localizar onde está a mala. Né? Se não localizar, ela tem que indenizar os itens que estavam ali. E nos voos internacionais é um prazo um pouco mais estendido, né? Seriam 21 dias, né? Tem complexidade também. Depende foi parar até em outro país, digamos assim, até Tá lá na China, lá. Repatriar, né? A mala, o prazo é maior. Mas das duas modalidades, não havendo a localização, é obrigação das empresas, né, de transporte indenizar, né, pelos danos, né? Até seguindo nessa mesma linha, doutor Antônio, a gente sabe que o Estatuto do Idoso prevê algumas reserva algumas regalias, né, para os idosos, né, uns benefícios. Tem uma questão, uma discussão muito grande acerca da viagem gratuita para os idosos. Você poderia nos explicar um pouco sobre isso, até o doutor assim, então, a partir de 60 anos de idade, tá? O idoso ele tem direito a viajar de forma gratuita, tá? Desde que ele demonstre ali também que seja um limite de renda até 2 salários mínimos. Demonstrado isso, então, ele tem direito a viajar. Por sua vez, a empresa ela tem o dever também de garantir ao menos 2 lugares no transporte, sendo, portanto, admitido no avião ou até mesmo ali no ônibus, né? Então o idoso, só para nós dar uma relatória, ele tem que cumprir alguns requisitos, não é qualquer completou não basta ter 60 idade, anos, dentro da faixa salarial, né, seria 2 salários mínimos. Né? Sim. E sob a ótica até do Código de Defesa do Consumidor, a gente vem falando em viagens, né? O passageiro ele é considerado consumidor? Sim, ele é considerado consumidor, né? Porque em razão que existe o contrato de transporte. Né? Inclusive, nesse contrato de transporte tem a cláusula de incolumidade, que tem o momento que a empresa é responsável no momento de contratar o transporte até levar em segurança até o destino. Né? Então, ele é equiparado uma relação de consumo. Uma relação de consumo. Em relação, caso aconteça algum transtorno, falha, atraso, o usuário tem direito à restituição da passagem e, dependendo do dano em razão dos acontecimentos, ser indenizado, inclusive. Né? Sim, até mesmo essa questão de indenização, pegando um gancho nisso, a questão dos voos, até na nossa, a gente sabe que o nosso aeroporto regional aqui é pequeno e isso é uma condição meio que corriqueira acontecer alguns atrasos, né? Até porque opera somente sobre a luz diurna, né? Sim. Essa questão dos voos atrasados, até que tempo de espera, assim, pode ficar, a questão do cancelamento, tem um conhecimento sobre essa área? Sim, nesse caso, havendo atraso, né? Dependendo do tempo de espera, assim o consumidor tem direito a ligações, né, acesso à internet, superando horas de atraso, direito à alimentação e hospedagem, inclusive. Digamos que se o voo for remarcado para datas do dia seguinte, né, a empresa tem que fornecer transporte, alimentação, hospedagem, tudo por conta da empresa. Né? O consumidor não é obrigado a ter... Não pode onerar o consumidor. É a obrigação, né? E em caso de cancelamento, aí existe a possibilidade do consumidor exigir o reembolso ou a remarcação da viagem. Isso é considerado uma falha na prestação do serviço, né? Inclusive pode dar um dano. Vamos supor que o cara tem uma viagem ali, né? Agendada a negócio, o cara acaba perdendo. Sim, aí se estende o dano, né? Digamos, uma reunião, um negócio importante, e tu for privado de comparecer em razão de uma falha de prestação de serviço, né? Aí é passivo de indenização. Tudo uma questão de analisar caso a caso o que vem acontecendo, né? Exato. Cada situação com cada caso peculiar, né? Cada com suas peculiaridades, né? Muito bem, meus amigos. Teríamos aqui novamente assunto para o resto da tarde.
O tempo passa rápido, né? O tempo urge, como se diz, né? né? Gostaria de agradecer mais uma vez a grata audiência de cada um dos senhores, das senhoras, agradecer a presença dos nobres colegas aqui, agradecer a FEMERGS, a todos desejar um bom final de semana, um bom feriado de 7 de setembro, uma ótima semana farroupilha, que todos divirtam-se com moderação, desejar a todos um bom final de semana, uma boa tarde e prometeremos aqui voltar numa próxima oportunidade. Até a próxima. Até uma próxima.